E aí, gente, tudo bem? Bom, eu decidi falar um pouco sobre o coronavírus, né? Trazer um pouco da visão terapêutica, trazer um pouco da minha visão sobre aquilo que eu acredito, né? É a minha verdade, não necessariamente pode ser a sua, mas se você compactuar, beleza. Eu sei que a gente tá muito assustado, eu sei que tem muitas coisas que estão acontecendo, eu sei que a gente tá tentando se precaver da melhor maneira possível, e eu sei que a gente tá começando a entender que existem pessoas que são completamente egoístas, pessoas que não pensam nos outros, pessoas que não pensam nos próximos, e acaba sendo muito bem delicado, né? Eu acredito que hoje, esse momento que a gente vive, ele está muito relacionado com um momento também da gente voltar para dentro de nós, né? Porque o mundo, de certa forma, está parando, né? E com essa paralisação do mundo, nós vamos ficar próximos das pessoas que estão no nosso convívio diário, no caso, família, né? Eu acredito que o coronavírus, ele é uma porta para algo muito maior ainda. É o que eu sinto. Ontem eu tive esse sentimento muito forte. É como se é o momento de passar limpa, né? A gente está passando a limpa, o universo está passando a limpa, existe uma limpa que está acontecendo, existe uma limpa que está havendo aí e é uma limpa. Eu entendo como uma limpa. É difícil? Muito. Estamos preparados? Não. Mas eu acredito também que exista muita manipulação em cima disso, né? Eu sei que é real, é uma realidade. A gente está vivendo num momento bem complicado, bem delicado, não só no Brasil, mas no mundo. Mas eu também acredito que existe muita manipulação ainda, tá? Eu acabei tirando algumas cartas aqui que acabam confirmando um pouquinho do pensamento que eu tenho, né? Uma das cartas é o louco, que é a busca por coisas novas, mas assim, você tá indo buscar uma coisa que você não tem o controle, porque você não sabe, que aí hoje a gente houve a busca em algum momento, e hoje nós não temos o controle da situação, não é uma situação que está completamente controlada. O hierofante que pede para que a gente tenha sabedoria, né, para saber, agora que eu busquei, o que eu vou fazer com isso, né, e aí é o momento que a gente começa a correr para a gente conseguir correr de fato contra o tempo para conseguir fazer com que isso não se torne uma proporção tão grande como tomou, né? Falando de passado, é quando você vai, você busca, você encontra, você tenta conter para que não tome a proporção mundial que tomou, que foi o que aconteceu, né? Eu tenho para mim, eu no meu íntimo, no meu interior, que isso foi algo que foi desenvolvido, é algo humano, é algo da mente humana, né? Por alguma questão de controle, por alguma questão que a gente não sabe ao certo que seja, né? Mas eu acredito que seja uma questão de controle. Uma das cartas que sai no meio é o diabo. O diabo ele fala muito de enganação, né? Estão mentindo pra gente? Eu acredito que sim, estão mentindo pra gente. Estão manipulando a gente? Sim, estão manipulando a gente. Estão fazendo com que a gente em alguns momentos tenha medo, que a gente em alguns momentos pare de fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer. Sabemos que o risco ele é real e que ele existe. Ok, mas ainda existe um pouco mais de manipulação para colocar um pouco mais de medo na gente, para fazer com que a gente não consiga ir muito mais além, né? Sabe quando a gente entrega uma caixinha para você e fala que você só pode estar dentro dessa caixinha, você não pode abrir essa caixinha? Sabe a caixa de Pandora? Vocês já ouviram falar na história da caixa de Pandora? De certa forma, não 100%, mas podemos atrelar a caixa de Pandora com o que de fato está acontecendo. Não sei se foi muito claro para vocês, mas acho que vocês vão conseguir entender. O que a gente tem que fazer enquanto ser humano? Qual que é o nosso aprendizado? O que a gente tem que aprender com relação a isso que está acontecendo? Saiu o eremita e saiu a força. O eremita é o momento de você ter o seu autocontrole, é o momento de você ter as suas descobertas interiores, é o momento de você ter o seu isolamento. Aqui, na verdade, esse isolamento é o momento para você se isolar e se conhecer, para você parar um pouco, porque hoje a nossa vida, seja aqui no Brasil, São Paulo, Rio, independente de onde nós estejamos, independente do país, a gente acaba tendo uma vida corrida, a gente não tem todo esse tempo aí para a gente conseguir ter o nosso autoconhecimento, ter a nossa viagem interior. São poucas pessoas que conseguem ter isso. E hoje, com essa paralisação, hoje com essa movimentação mundial que existe, a gente vai ser obrigado a ter esse tempo pra gente, que é uma coisa que a gente não tem, que é uma coisa que a gente não tinha, que é uma coisa que a gente não praticava. Então estamos sendo obrigados a fazer isso. E para finalizar, sai a carta da força, né? A força, ela traz toda uma realeza de sentimentos, ela traz toda uma vontade. Eu acredito muito que a gente vai passar, mas como eu falei, eu acredito que seja só uma porta de entrada para algo muito maior, né? Bom, visão terapêutica é isso que eu tenho para passar para vocês.
Independente dos independentes, se cuidem, independente dos independentes, sigam as instruções, independente dos independentes, estejam bem acima de tudo, tá? Porque é importante você estar bem, é importante você entender que existe um risco, que ele é real, mas é mais importante, acima de tudo, você ficar com o seu mental, com o seu emocional, com o seu psicológico, com o seu espiritual, com o seu familiar alinhado. Por quê? Para que você tenha as suas estruturas, tá? Entendemos a necessidade, entendemos a gravidade da situação, mas entendemos que precisamos também ficar bem, tá? Então, vamos ficar bem. Vamos ficar todos bem, o que tiver que passar vai passar, o que tiver que acontecer vai acontecer e a gente vai começar do zero, a gente vai aprender. Parem para pensar que, por mais difícil que seja, é um momento de limpeza. Também não deixa de ser um momento de limpeza, por mais doloroso e frio que seja, acaba sendo um momento de limpeza. E aí por culpa de nós mesmos seres humanos, porque a gente não conseguiu em alguns momentos conter a nossa ganância, conter a nossa sede de conhecimento, conter as nossas próprias mãos, conter aquilo que a gente tem, a gente às vezes acaba utilizando não da melhor maneira possível. Mas enquanto nós estamos aqui, vamos tentar fazer com que nós, com que nós que somos pequenininhos, tenhamos a nossa fé inabalável, que possamos acreditar que sempre haverá um amanhã melhor e vamos fazer com que a nossa participação, a nossa parcela no mundo seja muito positiva, beleza? Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima.